E é o seguinte, a palavra insípida também traz para cada letra um dos critérios que você tem que lembrar na hora de memorizar os sinais de alerta. Então, o I é de início súbito. E aqui a gente tem uma imagem típica de uma hemorragia subaracnoide, que é o que eu citei agora há pouco para você. Ó. Então, tudo isso que você está vendo branco aqui ó, é sangue. E esse sangue está dentro do espaço subaracnoide. Isso aqui é uma hemorragia subaracnoide. O N é de déficit neurológico. Então, é um indivíduo que tem cefaleia e tem, por exemplo, um reflexo cutâneo-plantar em extensão, que é o que está representado aqui nessa figurinha. O S de sistêmico. Então, aquele indivíduo que, além da cefaleia, ele apresenta febre, rigidez de nuca, usou droga imunossupressora, tem HIV, são sinais de alerta. O outro I, é de inédito. É aquele indivíduo que está tendo a cefaleia pela primeira vez na vida. Veja, mais de 50 anos aumenta a chance de ser secundário. Mas mesmo que não seja mais de 50 anos, se é o primeiro episódio, isso é um sinal de alerta, você precisa investigar essa cefaleia, certo? A gente vai ver que para dar diagnóstico de cefaleia primária, não basta um episódio. Você vai ver que para cada uma delas existe uma demanda de número de episódios. Então, se é inédito, investiga. Se é inédito, é sinal de alerta, certo? Continuando. P de papiledema, você foi lá, examinou, tem edema de papila no fundo de olho. É claro que não é uma coisa tão óbvia de se fazer, não é todo mundo que vai conseguir fazer um fundo de olho num PA, num paciente com cefaleia. Mas se feito, e se você identifica um edema de papila, isso pode ser realmente decisivo para pensar numa cefaleia secundária. O segundo I é de idade, aqui eu estou falando mais uma vez dos indivíduos com mais de 50 anos. O D de despertar pela dor é um importantíssimo sinal de alerta, sobretudo nas crianças. Presta atenção nisso aqui, estrategista, isso despenca em prova. Isso é muito importante. A principal causa de neoplasia intracraniana na criança é a neoplasia primária, ou seja, é um tumor que se origina no próprio sistema nervoso central. No adulto, a neoplasia intracraniana, na maioria das vezes, é metástase. Na criança, ela é primária. E na maioria das vezes, essa neoplasia é na fossa posterior, geralmente no cerebelo. Então, isso acaba gerando uma obstrução do fluxo licórico, você tem um aprisionamento de líquido, tem um edema intersticial, e esse edema cerebral pode levar a cefaleia. Acontece que em fases iniciais, essa obstrução é parcial. E aí o paciente não tem grandes sintomas durante o dia. Aí ele deita para dormir, diminui por gravidade o retorno venoso, aumentando o compartimento venoso intracraniano, ele vai vagarosamente tendendo a aumentar essa pressão intracraniana. E além disso, nas fases finais do sono, você tende a ter uma hipercapnia, que gera uma vasodilatação, que também aumenta o volume intracraniano e tende a gerar essa hipertensão intracraniana. Então, resumindo, colocando em outras palavras, criança que desperta pela dor, isso é sinal de alerta. Você tem que pensar na possibilidade de neoplasia intracraniana. É claro que não é toda criança que desperta pela dor que tem uma neoplasia intracraniana, mas é um sinal de alerta, tem que investigar. As questões de residência adoram isso. E finalmente o A de anticoagulante. O indivíduo que tem cefaleia, especialmente sinova, em uso de anticoagulante, tem que investigar, pode ser sangramento intracraniano.